Eu pensava na psicologia, mas ao mesmo tempo eu também me questionava se era uma profissão que me traria um bom futuro profissional, se eu ia me sentir realizada. Eu sempre fui uma aluna crítica, tive minhas crises existenciais durante a graduação, no sentido de me questionar se realmente eu estava no caminho certo, se aquilo iria me trazer os resultados que eu acreditava. Quando estava na reta final da faculdade, eu comecei a pensar como organizar a minha carreira. Na época eu tinha poucos recursos para isso, por isso que inclusive eu decidi não fazer a formatura com festa, com baile, fiz apenas a formatura em gabinete, porque eu pensei que de fato naquele momento era mais coerente com as minhas necessidades eu utilizar o dinheiro que eu estaria investindo numa festa para iniciar a minha carreira. E até porque uma vez eu ouvi de um professor, o Jean, que o que mais importa na nossa vida não é a formatura, mas sim a nossa formação. E eu sabia que aquele momento era o momento de eu me dedicar de fato para minha formação, para aquilo que ia fazer toda a diferença, ao meu ver, na minha vida profissional. Alguns dias depois da minha formatura em gabinete, já estava com meu CRP, comecei a atender numa sala que eu sublocava por uma tarde inicialmente, depois comecei a sublocar uma tarde e uma noite, e em alguns meses eu vi a necessidade de ter a minha própria sala. Então eu aluguei uma sala só para mim, e durante todo aquele ano eu fiquei atendendo no consultório e também me preparando para o processo seletivo do mestrado. Nesse ano também eu fui conselheira tutelar na cidade de Aurora, o que foi bastante importante porque eu estava no início da minha carreira, então era difícil conseguir rentabilizar o consultório no início, até porque tudo que eu ganhava nele eu precisava reinvestir em materiais, em livros, em testes, para então ir aperfeiçoando as coisas. E também foi o ano em que a minha casa foi construída, então tinha toda uma questão da minha vida pessoal também acontecendo, o ano que minha mãe ficou doente, passou um mês hospitalizada. Então aconteceram muitas coisas, foi um ano bastante turbulento para mim, mas nada que me fizesse desistir dos meus sonhos. E fui algumas vezes para Florianópolis para fazer o processo seletivo, que ele é de várias etapas na UFSC para a entrada no mestrado. Também comecei a fazer uma disciplina isolada com a professora Ariane, que depois se tornou a minha orientadora. E fiquei muito feliz em dezembro, quando saiu o resultado e eu vi que eu fui aprovada. Então foi o primeiro processo seletivo que eu fiz e já fui aprovada de primeira. E então, no ano seguinte, comecei a fazer o mestrado. Ele foi um processo bastante exaustivo na minha vida, porque eu precisava toda semana ir para Florianópolis e isso implicava em sair 3 da manhã de casa, dirigir até Florianópolis ao longo de 200 quilômetros, numa estrada que a gente não tem tanta visibilidade, uma estrada que ela é cheia de curvas, então exige um cuidado redobrado. Mas ia lá, enfrentava, muitas vezes me sentia com muito medo, me sentia sozinha, mas também sabia o quanto que era importante para o meu crescimento estar passando por isso. Então, fiz isso, tive vários problemas relacionados à ansiedade aquele ano, a um desgaste físico, porque eu passava 2 dias em Florianópolis, nos outros 3 da semana e muitas vezes aos sábados de manhã eu atendia no consultório. Também tive que mudar meu consultório, porque o espaço que eu estava, eu precisei sair, então tive que fazer toda uma mudança, uma organização, fiz novos móveis para o consultório, já aproveitei. E tudo isso exigia bastante tempo e final de semana eu ainda precisava estudar, fazer as coisas, construir a minha dissertação, mas segui firme.